Deus, em nome de Jesus, tem recebido o louvor da sua igreja, que se reúne neste lugar, nesta noite, com essa espontaneidade para adorar o teu santo nome. Amém? Antes de ler a palavra, eu quero saber se tem alguém nos visitando, aqui nesse meu lado aqui, alguém nos visitando? Apresenta aí, meninos. Agora, fala alto que... Bia, seja bem-vindo, Bia. Ícaro, Vitor, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E volta essas vezes, vai ser sempre uma alegria recebê-los aqui. Mais alguém? Ainda nessa sala? Não? Aqui no meio, alguém? Aqui, nesse meu lado? Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês, viu? Vocês muito nos alegra nesta noite. Nós queremos refletir na palavra do Senhor, encerrando a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Os que acharam, digam amém. Amém. Capítulo 3, versículos 10 ao 18. E assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Eu vou ler a partir do verso 8, para dar uma voltadinha ao que nós falamos na última exposição que fizemos aqui. Segundo Pedro 3, do 8 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis de forma alguma esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como apenas um dia. E Ele, o Senhor, não retarda a sua promessa, como alguns estão julgando demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão. E esse dia do Senhor, no qual os céus passarão com um trepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam os demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós sois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastando pelo erro destes insubordinados, descaiais da própria firmeza. Antes, pelo contrário, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Poderoso Deus, nós te bendizemos e, como sempre fazemos, nos inclinamos diante de Ti em adoração. Senhor amado, nós estamos neste lugar e é puramente por causa da Tua graça. E podemos entoar cânticos, podemos nos alegrar, nós podemos, meu Deus, tributar atos de louvor a Ti, por causa da Tua infinita misericórdia, e é isso que nós fazemos neste lugar, em gratidão a tudo quanto Tu és e fazes em nós e por meio de nós. Deus amado, e nesse instante nós temos lido a Tua palavra e Te pedimos também, como que repetidamente, confronta-nos com Tua palavra, que nós possamos nos inclinar diante dela e sejamos por ela, Pai amado, edificados, amoldados, para que, Pai amado, descansemos nas promessas do Senhor contidas na Tua palavra, Pai Senhor, e que possamos confiadamente seguir e servir ao Senhor com as nossas vidas, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira, Senhor amado, e o Senhor cumpre toda a Tua palavra. Nós Te pedimos assim, dá-nos graça mais uma vez nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, durante muito tempo na igreja, e de certa forma até hoje é assim, quando se falava da volta de Jesus, e se pregava para a igreja acerca disto, a maneira como se pregava, como se apresentava esta verdade, essa promessa, na verdade não vinha para a igreja, ou não chegava aos ouvidos do povo de Deus, tal como o propósito de Deus ao falar, ao revelar acerca dos últimos acontecimentos. Porque, por via de regra, geralmente se fala da volta de Jesus como uma ameaça, como algo que vai vir como ameaça ao mundo todo, e se prega e se fala de tal forma para que as pessoas se sintam amedrontadas acerca desse dia, quando deveria se falar e apontar e mostrar que na verdade essa é uma promessa e deve gerar esperança no nosso coração, para que a igreja do Senhor, aqueles que foram redimidos pelo sacrifício de Jesus, seja confortado nessas palavras, para que aqueles que foram salvos por Jesus descansem nessa promessa e esperem ansiosamente para que esse dia aconteça. Do contrário, o que nós vivemos é justamente um sentimento de medo, um sentimento de ameaça, e geralmente se torce para que Jesus não venha agora, porque a vinda de Jesus neste momento seria uma ameaça aos meus planos. Isto, quando assim pensamos, vai muito dizer, sobretudo, como é que nós vivemos a nossa vida aqui, enquanto o Senhor não vem. Eu gosto muito da maneira como Pedro trata disso. Aliás, os apóstolos todos falam disto. Até mesmo João, que escreve Apocalipse, geralmente é tão deturpada
o livro de Apocalipse, as pessoas ficam muito fixadas nesses acontecimentos, horrores de guerras, de ameaça, de tragédia, e não lembram que o livro de Apocalipse, a revelação do Apocalipse foi dada para a igreja que sofria ameaça, que sofria perseguição, e João vai escrever e dizer que mesmo diante de tantas tragédias, de tantas visões, e a visão principal é que ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. O Senhor permanece reinando e Ele está no controle de toda a história, e tudo vai acontecer tal como Ele determinou que aconteceria. E é isso que Pedro está falando nessa carta. Diante das distorções dessa promessa, diante das distorções dos falsos mestres que estão dizendo que essa promessa não se cumprirá de forma alguma, e o mundo continua e continuará como está, e Deus não vai intervir de forma alguma, e Pedro vai dizer, não é bem assim. Deus sempre agiu e conduziu a história, e desde o princípio foi assim, e Deus prometeu, e isso vai acontecer, mas isso não deve ser uma ameaça para vocês que foram salvos, mas esperança para que vocês firmem e saibam que vocês viverão na eternidade com Ele. A perícope anterior, aliás, Pedro vai mostrar um coração totalmente pastoral. E Pedro... E quando eu leio esse texto, eu vejo que de fato Pedro entendeu o chamado do Senhor antes da sua assunção aos céus, e tinham voltado a pescar, e depois reúne ali, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele por 3 vezes diz que amava, e Jesus por 3 vezes afirma, então, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro de fato está mostrando aqui, atendendo, escrevendo para os servos do Senhor, escrevendo para a igreja, e ele demonstra um caráter de um coração totalmente apacentador, um coração de pastor, e ele então vai dizer que esse coração de pastor, esse coração que apacenta, deve ser um coração que instrui a igreja do Senhor, e mostra a igreja do Senhor com toda a verdade de Deus. E Pedro faz isso nessa carta. Pedro então vai dizer que um coração apacentador, um coração de pastor, ele tem que crer na unidade das Escrituras. E Pedro fala dos profetas do passado, fala agora da pregação do Novo Testamento, e ele vai mostrar que as Escrituras do Velho Testamento e as Escrituras agora do Novo Testamento, elas não são antagônicas, mas elas se completam, elas estão unidas, e todos falam de um mesmo propósito, de uma mesma promessa, desde a antiguidade assim, e Deus vai cumprir. Então ele fala desta unidade das Escrituras, da importância das Escrituras. Ele vai também mostrar que o pastor, o líder, o coração apacentador vai proteger o rebanho dessas ameaças de heresias e de distorções, e ele está respondendo, durante toda essa carta, ele está respondendo a esse questionamento do capítulo 3. Onde está a promessa da sua vinda? E Pedro então, e o tom desse questionamento é um tom de zombaria. Estão zombando da fé dos cristãos, estão zombando da fé desses cordeiros de Deus, que Pedro está, juntamente com os demais apóstolos, apacentando. E ele está escrevendo para esse rebanho que está sob ameaça desses lobos vorazes, desses falsos mestres, com falsos ensinos. E Pedro vai proteger, Pedro vai trazer proteção, justamente revelando a verdade e tirando todas as distorções às Escrituras. E nós precisamos fazer isto com a igreja. Isto é um coração apacentador. E então Pedro vai dizer que a igreja
e os seus líderes devem conduzir a igreja e incentivar a igreja. E o coração apacentador de Pedro vai mostrar que durante toda essa carta, o interesse de Pedro é chamar esses irmãos para um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Crescei na graça e no conhecimento. E esse texto dessa noite, a partir do verso 10, Pedro facilita demais a vida de qualquer pregador. Eu gosto demais. Enquanto tem uns textos que apertam a nossa mente, Paulo é craque em fazer isso. O próprio Pedro reconhece aqui, fala assim, olha, tem coisas que são difíceis demais de entender. O que Paulo escreve. Mas Pedro trata esse texto de uma forma tão maravilhosa, ele vai falar justamente, ele vai facilitar a nossa vida, ele vai dizer aqui que o cristão, e nesse texto aqui ele vai dizer que o cristão deve esperar a volta do Senhor, e ele vai dar um sermão pronto para qualquer pregador aqui. Ele fala, o que nós devemos fazer então com relação à volta do Senhor? Qual deve ser o nosso procedimento com relação à volta do Senhor? Então ele vai nesse texto, vai ter 4 divisões, esse texto ele vai dizer, olha, o cristão deve esperar a volta do Senhor, o cristão deve viver enquanto ele não vem, o cristão deve viver uma vida de retidão diante do Senhor, o cristão deve estudar as Escrituras, e o cristão deve, enquanto Jesus não vem, enquanto esse cristão espera a volta do Senhor, ele deve crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E está bem sintetizado, mas eu quero sintetizar ainda mais, falando em apenas 2 divisões nessa noite, e dizer com o seguinte tema: enquanto o Senhor não vem. Qual deve ser a nossa ação enquanto o Senhor não vem? Será que nós iremos ficar assustados, ameaçados? Ou qual deve ser o nosso relacionamento com Deus e conosco mesmo, em comunidade? Qual deve ser o nosso relacionamento? Qual deve ser a nossa ação com relação à vinda do Senhor? E Pedro vai nos ensinar isso. Primeiramente, ele vai dizer que devemos viver nessa expectação com relação à volta do Senhor. Devemos ter essa expectativa, devemos estar com esse olhar de expectação, de espera, aguardando fielmente a vinda do Senhor. E os versículos 10 ao 13 e também o 14 vai nos falar assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um trepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Por essa razão, versículo 14, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Interessante que Pedro vai deixar bem claro que a nossa ação, a maneira como nós iremos lidar com a vinda do Senhor, deve ser com esse olhar de expectação, de espera. E ele usa justamente as palavras do próprio Jesus, que o dia do Senhor seria como ladrão, e não é esse negócio para ser como algo misterioso, não, porque logo em seguida ele diz que esse dia será como ladrão, trazendo essa comparação, mas também será um dia de grande estrondo. Então todos verão,
Não vai ser uma coisa escondida, não vai ser uma coisa em secreto. Todos verão e saberão, Jesus está voltando. Mas está falando com esse sentido de expectação, de você estar ansioso, de você estar esperando, de você estar preparado. Como ladrão virá. E Jesus, e Pedro está fazendo uma citação, está lembrando das palavras de Jesus. E Jesus diz, olha, se soubesse, se o pai de família soubesse a hora que vem o ladrão, ele armaria a sentinela, ele montaria a sentinela, e o ladrão não iria surpreendê-lo, não iria pegar desprevenido, mas o ladrão sempre, e nesse sentido aqui, ele está dizendo que o dia vai ser um dia de surpresa, vai ser surpreendente, porque só o Senhor sabe que disso acontecer. Embora muitos na história já profetizaram que Jesus viria em tal data, e alguns deles ainda com orgulho não engoliram de jeito nenhum o fato de Jesus não ter voltado quando eles previram, quando eles determinaram que viria. Depois disse, não, o Senhor veio em outro plano, o Senhor veio no sentido espiritual. Na verdade, ninguém sabe. Vai ser um dia de surpresa e nós devemos esperar. O cristão precisa esperar, viver nessa expectação e também esperar ansiosos, tal como o noivo e a noiva que depois do namoro, então se noivam e marcam a data do casamento e espera e conta os dias para que isso aconteça. E chega o dia que fazem como que uma contagem regressiva, falta 30 dias, falta 29, e quando chega no dia, conta as horas, conta os minutos, se possível, quiçá até os segundos. Então fica essa ansiedade. Quem já casou sabe que é assim. E o que Pedro está dizendo, que nós devemos olhar para a volta de Jesus, enquanto Ele não vem, nós devemos olhar com esse olhar de expectação, aguardando, ansioso, desejoso, para que esse dia venha, porque nós estamos vivendo em comunhão com Ele, e nós estamos vivendo e nos preparando a cada dia, porque Ele nos chamou para viver a eternidade com Ele, e Ele prometeu que viria nos buscar. Então nós devemos, embora seja um dia de surpresa, nós devemos esperar e desejar ansiosamente. Devemos esperar ansiosamente. E desejemos que Ele venha logo. E desejemos que Ele venha logo. Ansiosamente. Devemos esperar ansiosamente e fazer de tudo. E Pedro diz, olha, vocês devem fazer para que esta vinda se apresse, para que esta vinda aconteça. Vocês devem proceder de tal forma. E o que é que nós podemos fazer para que esse dia aconteça logo? O que é que nós devemos fazer para que esse dia ocorra logo? Lembra das palavras de Jesus em Mateus 13? Né? Mateus 13, Mateus 24, aliás, Jesus fala assim, depois de todos os sinais possíveis da vinda do Senhor, das últimas coisas, Jesus diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Paulo, entendendo isso, escreve, e daqui a pouco nós iremos ler esse texto, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, todas as vezes que vocês lembrarem dessa comunhão, todas as vezes que vocês reunirem e lembrarem do sacrifício do Senhor, vocês estarão anunciando a sua morte até que Ele venha. Então essa expectativa, e como é que nós iremos apressar a vinda do Senhor? É vivendo e pregando o Evangelho de Jesus. É assim que nós devemos nos relacionar com a vinda do Senhor. Não torcendo para que Ele não venha logo, porque eu não estou preparado.
Não torcendo para que ele não venha logo, porque eu tenho ainda muitos sonhos a realizar. Não torcendo para que ele não venha logo, porque eu ainda estou meio vacilão em algumas áreas da nossa vida. Não, eu devo viver esta vida espiritual diante do Senhor, e sabendo que Ele me chamou e me santificou, e me chamou para viver na eternidade. E nós já falamos aqui, mas eu preciso viver esta vida de reino ainda aqui, enquanto estou aqui. E fazendo isso, me comportando assim, com esse olhar de expectação, aguardando o cumprimento dessa promessa, e agindo assim, me comportando assim, e anunciando o evangelho assim, anunciando o sacrifício de Jesus assim, falando dessa esperança e confortando os corações uns dos outros. Logo, logo, nós iremos ver os céus se abrir e o Senhor voltando em glória para buscar a sua igreja. Pedro orienta a igreja acerca disso. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer enquanto Jesus não vem devemos viver essa vida de expectação, de espera. E ele repete isso diversas vezes no texto. Nós devemos esperar. Esse termo se repete, aliás, é uma característica de Pedro, nos seus ensinos. Ele vai usar muito esse meio de repetição para fixar na mente e no coração dos seus ouvintes aquilo que se está ensinando. E ele, nesse texto, nessa carta, ele fala: o Senhor não retarda a promessa da sua vinda, pelo contrário, Ele está sendo longânimo com vocês. O Senhor virá, no entanto, como ladrão, no dia do Senhor virá como o dia do ladrão, como o ladrão vem de maneira surpreendente, e acontecerá várias coisas, e haverá um grande estrondo, mas nós, que essas coisas hão de acontecer, devemos viver e esperar em um procedimento piedoso, uma vida piedosa. Esperando, versículo de número 12, esperando e apressando a sua vinda. Aí o versículo 13 ele diz: olha, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Vai haver esse estrondo, os elementos se desfarão em fogo, mas nós esperamos, a nossa esperança está no Senhor. Nós esperamos, nós aguardamos, nós olhamos para isso com um olhar de expectação. E ele repete de novo: esperamos. Por essa razão, diz o versículo 14, por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para viver esta vida piedosa. Nós estamos esperando o Senhor, mas enquanto Ele não vem, eu estou vivendo uma vida espiritual diante dEle. Eu estou olhando para o meu procedimento, eu estou andando de uma maneira que lhe seja agradável. E eu só consigo andar isso, eu só consigo andar dessa maneira. Sabe por quê? O próprio Pedro responde isso: porque o Senhor já nos deu todas as coisas necessárias para vivermos uma vida piedosa. Ele já fez tudo. Ele te tirou de uma vida de pecado. Ele te redimiu. Nós que estávamos andando a passos largos para o inferno por causa da desobediência do pecado, Ele nos redimiu. Nos deu um novo proceder. Nos gerou de novo em Cristo Jesus. Nos regenerou. Nos fez viver de novo. Nascidos de novo pelo sacrifício do Senhor, e nos fez de inimigos de Deus, amigos de Deus, de condenados à eternidade, afastados de Deus, inimigos de Deus, a moradores da eternidade com Ele. Mas Pedro também vai falar não somente que devemos, enquanto Jesus não vem, devemos não somente ter esse olhar de expectação, de esperar, de aguardar e de proceder fielmente com o chamado com que Ele nos deu. Pedro vai dizer também que nós devemos viver
uma vida de vigilância. Aí os versículos 14 ainda, a seguir diz assim: por essa razão, amados, esperando essas coisas, toda essa ação, esperando que os elementos se desfarão, esperando esse dia estrondoso, que de fato é uma ameaça para aqueles que não nasceram de novo, que não sabem o que é o sacrifício de Jesus. De fato, aqueles que não compreendem as Escrituras, mas para vocês que conhecem as Escrituras, para vocês que estão orientados acerca das Escrituras, para vocês que foram redimidos por meio do sacrifício do Filho, para vocês que foram feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros da eternidade, para vocês em quem Deus está formando, implantando a natureza divina pelo seu divino poder. É isso que Pedro fala. Nós devemos esperar e nos empenhar para que sejamos achados em paz com Ele. Paulo fala sobre essa paz, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A melhor coisa que a gente pode ter é paz com Deus. João fala uma coisa interessante depois do texto de 3,16. E todo mundo sabe esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente se apega. E essa é a verdade. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João encerra aquele capítulo 3 dizendo: mas ainda, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus permanece, porque o amor de Deus se revela em justiça. E quando Deus pune, Ele está demonstrando a sua fidelidade e o seu amor, o seu zelo. E nós devemos lembrar que Jesus veio e olhou para nós, e nós éramos inimigos de Deus. Mas agora em Jesus nós temos paz com Deus. E Pedro fala: olha, por essa razão, diante do que vai acontecer, diante da vinda do Senhor, enquanto Ele não vem, vocês devem vigiar, e vocês devem se empenhar, se esforçar, para que vocês sejam achados em paz, no relacionamento com Ele, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação aquilo que eles estão fazendo zombaria com vocês e achando que Ele está demorando para vir. Que vocês vejam isso como salvação para vocês, porque isso é a revelação da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, para que todos vocês se arrependam, inclusive esses que estão. Para que, versículo 15: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Ô Pedro, se nem tu entendeu algumas coisas, imagine eu, meu Deus. Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vocês, pois, amados, estão prevenidos, como estáis de antemão. Tenham cuidado, acautelai-vos. E permita-me parafrasear. Uma vez que vocês têm esse aviso, uma vez que vocês conhecem a verdade, uma vez que vocês estão muito bem instruídos acerca disto, vigiem, tenham uma vida de vigilância,
E não suceda que vocês sejam arrebatados, arrancados, e vocês possam seguir esses falsos ensinos e caiam da fé de vocês. E caiam nas ciladas, nos erros desses insubordinados, e descaia da vossa própria firmeza, para que vocês não vacilem, não se tornem vacilantes, cheios de dúvidas, errantes. Antes, pelo contrário, vigiem para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Então Pedro está nos chamando a igreja, chamando seus leitores, chamando a nós para pensarmos acerca da volta de Jesus, com esse olhar de expectação, de espera ansiosa, para que isso aconteça, vivendo esta vida para a qual nós fomos chamados aqui, vivamos aqui. Porque se não vivemos essa vida aqui, se não vivemos essa vida em Cristo Jesus aqui, dificilmente, se olhar pelas Escrituras, eu poderia falar com toda a autoridade das Escrituras. Impossível. Mas eu quero ser talvez ameno, talvez até pecando com ela. Dificilmente vai morar na eternidade com Ele. Se nós não estamos nos esforçando, nos empenhando para viver a vida que Ele mesmo preparou para nós, de antemão, e fez tudo que nos era necessário para que vivemos essa vida, porque em nós mesmos nós não tínhamos força, em nós mesmos nós não tínhamos mérito nenhum, mas Ele providenciou todas as coisas para que nós vivêssemos assim. Então é necessário que nós observemos os seus princípios, vigiemos, olhemos para as Escrituras e vivamos essa vida que lhe seja agradável, porque foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. E Ele virá sem avisar. E Pedro usa aqui o termo como ladrão. O seu dia será como um ladrão. Será um dia de promessa, porque Ele prometeu para os santos. E isso deve vir ao nosso coração como o cumprimento maravilhoso dessa promessa, né? Ele prometeu que viria nos buscar. Ele prometeu que nos prepararia lugar, e Ele enviaria o Consolador, e Ele enviou. Depois Ele viria buscar-nos para com Ele estar. E nesse aspecto é a promessa do Senhor. Mas Ele também virá com juízo. E aí, sim, deve parecer ameaçador, deve parecer terrível, porque será um dia de promessa, um dia de alegria, um dia surpreendente de alegria, maravilhoso. Mas também será um dia de juízo e de acerto de conta com o Senhor. E nós precisamos viver de maneira piedosa. E isso é ter uma vida vigilância, da qual Pedro fala. Devemos olhar para as Escrituras. É interessante, de novo, que Pedro foca essa questão, que os seus leitores não olhassem para os falsos ensinos. E a maneira como eles deturpavam as Escrituras. Mas eles deveriam olhar para a unidade das Escrituras e descansar na palavra de Deus e não nos ensinos distorcidos dos falsos mestres. E ele cita o apóstolo Paulo. Então, olhem, leiam as Escrituras. Isso é maneira de você vigiar também, de você buscar viver esta vida piedosa. É observando as Escrituras, não é observando o que um ensina ali e que outro ensina lá, não. O que estão ensinando é condizente com a unidade das Escrituras, é confiável. Eles estão expondo as Escrituras, todo o conselho de Deus. E Pedro cita Paulo, olha, como o próprio apóstolo Paulo já escreveu em quase que todas as suas epístolas acerca deste assunto.
assuntos que muitas vezes é de difícil compreensão, e estes que são ignorantes, que não compreendem, acabam distorcendo não somente as Escrituras, os escritos do apóstolo Paulo, porque não compreendem, porque não entendem, porque são ignorantes, mas distorcem todas as Escrituras. Então, Pedro chama os seus leitores, Pedro chama-nos para que nós olhemos para a volta de Jesus, olhando para as Escrituras, não permitindo que haja nenhuma distorção, que não haja nenhuma conjectura humana. Observem as Escrituras, tenham um comportamento santo. E eu gosto muito do que acerca disso escreve o apóstolo Paulo. Paulo vai falar verdadeiramente o que é uma vida piedosa, o que é um proceder santo, qual o significado dessas palavras e como nós devemos viver nessa vigilância enquanto o Senhor não vem. Eu gostaria de ler com vocês, por favor, abra Efésios capítulo 4. Depois a gente volta para o texto aí. Eu já estou também chegando ao final. É um texto longo, mas olha só que como o apóstolo Paulo escreve de uma maneira maravilhosa, irmãos. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Seria apenas alguns versículos, mas quando a gente começa a ler esse texto, ele é tão autoexplicativo, tão claro para nós, e tem em mente aqui uma coisa, enquanto nós lemos aqui, você vai acompanhar na sua Bíblia. O que é uma vida piedosa? O que é viver uma vida de vigilância enquanto o Senhor não vem? O que é viver essa vida de proceder de santificação? Isto, portanto, que eu digo, o digo no Senhor, e testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregam à dissolução, para que, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quando vocês foram alcançados para Cristo, vocês eram tudo isso. Mas agora, vocês foram gerados de novo. Vocês têm uma nova vida. E aí ele vai falar a partir daqui. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do seu engano, segundo os desejos do seu engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir também ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritarias, e blasfemarias, bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E sedes, capítulo 5, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele vai dizer ainda, nessa carta, sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Então, isso é o que significa viver essa vida de vigilância. Enquanto Jesus não vem, eu preciso viver essa vida, vigiando por mim mesmo, olhando se a minha atitude não está como que voltando às velhas práticas. Olhar se as minhas decisões, a minha maneira de me relacionar, de fazer as coisas, de pensar, não está condizente com a vida daqueles que não têm essa graça que eu tenho, que não têm essa expectação que eu tenho, que não têm esse conhecimento que eu tenho, que não fui alcançado por esta graça pela qual eu fui alcançado. Então, vamos esperar Jesus tendo um procedimento santo na presença dele, porque ele mesmo já providenciou isso para mim e para você. E que nós possamos dizer, tal como a igreja primitiva, não apenas por chavão, não apenas porque achamos bonito, nós possamos olhar para a volta do Senhor e conviver que procede com essa expectação, desejoso, ansioso de que Ele venha, porque eu sei que Ele prometeu e eu quero morar na eternidade com Ele. E porque eu quero viver não mais neste mundo tenebroso, segundo a minha vontade, com apego às coisas deste mundo, mas olhando para o céu, olhando para a eternidade, eu possa dizer: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Pedro orienta a igreja acerca disso, irmãos. E esse deve ser o nosso comportamento, o nosso olhar com relação à volta de Jesus. Devemos viver nessa expectação. A expectação, essa expectativa ou essa expectação, juntamente com essa vida de vigilância, vai gerar em mim e em você esse proceder santo. Quando eu olho, eu entendo que essa promessa é maravilhosa para mim. Eu vou esperar ansiosamente, e eu vou viver de uma vida de vigilância, e isto vai gerar em mim um proceder santo, porque Ele me chamou para isso, Ele me salvou para isso. Coloquemos em pé, por favor. Nós participaremos agora da ceia do Senhor. Mas antes deixa eu orar por você. Feche seus olhos, por gentileza.